Só um momentinho aqui, nós vamos... Aí. Outra ali, 22, 23. Ó, tá entrando a Rosângela aí. Tá com 2 celular. 2 contas, quer dizer. Boa noite, pessoal. Eu também estou chegando aí. Boa noite. Boa noite. Neide Brilho, tudo bem? Tudo bem? Você, evangelista? Boa noite, companheiros. Bom, Boa noite. Carlos Gomes, Rodrigo Carlos Gomes, Campinas. Tá com 2 celular. 2 contas, quer dizer. Ô, Carlos, você consegue renomear o seu nome? Boa noite. boa noite. Neide Brilho, tudo bem? Tudo bem? Você, evangelista? Boa noite, companheiro. Bom, Boa noite. Carlos Gomes, Rodrigo Carlos Gomes, Campinas. Tá com 2 celulares. É Sônia. Contas, quer dizer. Boa noite, Sônia. Você consegue renomear o seu nome? Tudo bem, Sônia? boa noite. Tudo bem? Você, evangelista? Boa noite, companheiro. Boa noite. Carlos Gomes, Rodrigo Carlos Gomes, Campinas. Giovanni? É Sônia. Contas, quer dizer. Boa noite, Sônia. Consegue renomear o seu nome? Tudo bem, Sônia? Tá repetindo, Nelson. Oi, boa sorte, boa noite, tudo bem? Tá ok, ô, moço? É o Carlos, Carlos Gomes de onde? É Sônia. Tudo bem, Sônia? Tá Tudo repetindo bem. meu. É Carlos Gomes de Boa onde? noite, tudo bem? Beleza, pronto. Tá compartilhando no YouTube, pessoal? Então, vamos lá. Só um momentinho aqui, eu vou abrir só um arquivo, vou mostrar para vocês um detalhe. Ok. Você já colocou, ok. Tá. Boa noite, companheiros. Sejam todos bem-vindos aí na segunda aula, na aula 2, do minicurso, né, da Abrol. E nós vamos estar mostrando aqui para vocês o convite da aula 2, que foi compartilhado, e também o certificado que vocês estarão recebendo. Então, o que é importante aqui? É que somente vai receber certificado quem fizer a inscrição, tá? Então, teve algumas pessoas que passou o nome para o companheiro Geraldo, precisa fazer a inscrição para poder... eu vou pegar o nome naquela relação. Então, nós estamos, no momento, até o momento, com 42 inscritos. Então, quem se inscreveu, por exemplo, ontem, hoje, o que nós estamos pedindo? Para assistir a gravação da aula 1. Então, no convite que divulgamos de hoje, lá tem a gravação da aula 1, que foi no Facebook. É só clicar no link e assistir a aula 1. E a aula 2 deu problema no Facebook e hoje nós estamos compartilhando esta aula no YouTube. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o convite que foi compartilhado hoje. Tá aí o convite. Mini curso Controle dos Atos da Administração Pública, o palestrante Raimundo Neto de Carvalho, aula 2. Ele é presidente da Abrol do Piauí e presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Piauí. Vocês podem ver que nós destacamos aqui a aula 2 e, logicamente, quem não entrou, não assistiu a aula 1, é só assistir a gravação, tá? E depois também, quem não pôde entrar hoje, também é só assistir a gravação da aula de hoje. Além de eu compartilhar o link do Facebook, eu compartilhei também o link da gravação na nuvem do Zoom, tá? Que aí você pode até fazer um download do arquivo.
E esse que eu estou mostrando agora é o certificado que será entregue a todos os 42 participantes. Então, quem ainda não fez a inscrição, é facinho, é só entrar lá no link e fazer a inscrição. Então, está aí o certificado, dizendo, né, do nome do curso, a data que foi realizado, a data da entrega 25 e quem está assinando esse certificado. Tá bom? E lá embaixo falando que a Abrol, promovemos a cultura rotária, incentivamos o amor à leitura, às artes e tradições rotárias. Tá bom? Então, é isso daí. Eu quero aqui aproveitar e agradecer o companheiro Geraldo Leite, presidente da Abrol Nacional, através da Cidinha, né? Sugestão da Cidinha, fez essa parceria da Abrol Nacional com a turma do Corujão para os minicursos, tá? Então, muito obrigado a todos presentes, a todos que vão acompanhar pelo Facebook, e passo a palavra, companheiro Geraldo. Geraldo está na sala? Ele não está na sala, Geraldo? Será que ele caiu? Então, o companheiro Raimundo, por favor, com você, a palavra é sua. Estamos já 19 e 11 minutos, tá? 19 horas e 11 minutos. Desculpe o atraso, pessoal, que foi um atraso, problema técnico aqui, tá? Ok? Raimundo, eu descompartilhei para poder passar, tá? Tá, vamos tentar agora compartilhar aqui o matéria. Tá, tranquilo, qualquer coisa a gente ajuda. Ó, eu tô confirmando, pessoal, depois aqui pela relação eu vou destacando lá todos que estão presentes aqui, tá? Então, quem se inscreveu não precisa escrever novamente. Tá perfeito, viu, Raimundo? Tá dando para ver aí? Perfeito, tá perfeito. Muito bom dia a todos, companheiros, governadores de distrito, confrades. Meu especial abraço aí no presidente Geraldo Leite, a minha gratidão pelo convite. Também a ajuda do companheiro Nelson Oliveira, do Corujão. Então, rogando proteção a Deus, vamos partir agora para nosso segundo módulo. No módulo 1, nós falamos da administração pública, das entidades e órgãos da administração pública. Nós falamos das características de cada uma, as semelhanças e as diferenças. Porque entendemos que é interessante, antes de falar do controle dos atos da administração pública, dizer o que representa a administração pública. Então, hoje nós vamos entrar aqui no controle dos atos da administração pública. Companheiro Nelson, não estou conseguindo aqui. Companheiro Nelson, eu não estou conseguindo passar o slide. Não, dá um toque na tela, você dá um clique com o botão esquerdo do mouse na tela, aí você passa o comando para a setinha de novo. Só dá um clique com o mouse na tela, aí na sua tela. Clique na tela. Isso. Aí o comando passa para a setinha novamente. Aí, ó. Muito bem. Então, o fundamento maior do controle da administração pública está no artigo 2º da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse artigo, que é o fundamento maior, ele deriva do sistema de freios e contrapeso. Esse sistema de freios e contrapeso, ele foi estudado pelo filósofo francês Montesquieu. Novamente travou aqui, só um minutinho. Aí, está mudando. Aí. Agora está dando. Então, o sistema de freios e contrapeso, ele foi estudado
pelo filósofo francês Montesquieu, através de um livro chamado O Espírito das Leis, uma obra literária chamada O Espírito das Leis. E o que é que diz esse sistema? Sistema de freio. Por que freio? Porque cada um poder, ele controla o outro poder. Os três poderes, como diz aqui, eles são harmônicos, independentes. Então, para que eles sejam harmônicos e independentes, é necessário que nenhum poder controle, tenha supremacia sobre outro poder. Então, sempre um vai frear o outro, um vai limitar o outro. Então, o freio são os limites que cada poder tem. E o contrapeso são as funções distintas. Então, cada poder tem uma função distinta. Então, como eu falei, é o sistema de freios e contrapeso, que deriva também da teoria da separação dos poderes, que foi estudada pelo filósofo francês Montesquieu, e nessa teoria há uma distinção dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e suas limitações. Então, no livro Espírito da Lei, ele diz assim, o poder vai até onde encontra os seus limites. Então, nenhum poder pode ter supremacia sobre o outro. Seria isso aqui. Então, o poder executivo, representado pelo presidente da República, os ministérios e secretarias, agências governamentais, então são as funções. O poder judiciário, representado pela Suprema Corte, tribunais regionais e juizados, né? Então, ele interpreta a lei. E o poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, que são representado pela Câmara, o parlamento seria o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, ele cria a lei. Então, legislativo cria as leis, executivo aplica as leis, e judiciário interpreta as leis. E esses poderes, depois nós vamos voltar a esse mesmo organograma mais na frente, quando a gente sair dessa parte introdutória, esses poderes, eles há um controle, um sempre controla o outro. E esse controle sempre tem que ser previsto na Constituição. Não há controle em lei. O controle é sempre previsto, preconizado na Constituição Federal. A Constituição Federal também, a nossa Constituição Federal, no artigo 37, diz o seguinte, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nós vimos na aula anterior, no módulo anterior, o que representa a administração pública direta e o que representa a administração pública indireta. E vimos também que essa administração indireta, qualquer um dos poderes pode constituir. Então, uma fundação ela pode ser constituída pelo poder legislativo ou pelo judiciário, embora, na prática, é mais comum pelo poder executivo. Esses princípios, pessoal, é a fonte que bebe todas as normas que tratam de administração pública. Então, nenhuma norma, nenhuma lei que trata de administração pública pode ferir estes princípios. Então, a principiologia ela tem mais valor do que uma lei. Ela tem mais valor do que uma lei. Então, aí são os principais. E existem outros princípios na Constituição, mas esses aqui são os específicos da administração pública. A administração pública ela sempre deve atuar, os seus atos sempre devem estar de acordo com esses princípios que são impostos pela Constituição Federal. Além de elas mesmas, ou seja, a administração pública, ela mesma, ela controla seus próprios atos e há o controle dos outros poderes. Então, como é que é feito o controle da administração pública? Primeiro, nós vamos ver mais na frente isso aí, a própria administração, ela controla seus próprios atos, com base no princípio da hierarquia, no ordenamento hierárquico, que toda instituição tem. E depois, outros poderes controlam
um poder controla os outros poderes. Há um controle mínimo, é aquela história do sistema de freios e contrapeso. Então, o freio é exatamente quando um poder controla o outro poder. Vamos trazer aqui alguns conceitos de doutrinadores famosos. Primeiramente, L. Lopes de Merelli. Ele diz o seguinte: controle, em tema de administração pública, é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional do outro. Outro administrativista, que é a Maria Silvia Zanella de Pietro, diz: pode-se definir o controle da administração pública como poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que eles são impostos pelo ordenamento jurídico. Além daqueles princípios da Constituição Federal, que são supremos, existem outros princípios estatuídos por leis, por exemplo, leis específicas, inclusive lei da Administração Pública Federal. Então, o conceito doutrinário aqui resumindo os dois conceitos, é o poder-dever. Poder-dever, porque é mais que um poder, é um dever, é uma obrigação de vigilância, orientação e correção, que a própria administração ou outro poder, diretamente ou por meio de órgãos especializados, exerce sobre sua atuação administrativa. Resumindo, o controle da administração pública ele constitui um poder-dever dos órgãos a que a lei atribui essa função. Nós temos, por exemplo, o Ministério Público, que tem uma função de controle, nós temos o Tribunal de Contas, que tem função de controle, nós temos as controladorias, Controladoria Geral da União, dos estados, dos municípios, que tem função de controle. Cada órgão, a partir da Constituição de 88, é obrigado a ter um sistema de controle interno. Então, esses órgãos, eles têm um poder e têm também uma obrigação de relatar tudo que não tiver de conformidade com as normas. Então, mediante esse controle, é que se garante a legitimidade dos atos da administração pública e a adequada conduta funcional dos agentes em defesa dos direitos administrados. Então, o que é mais importante aqui? Tudo isso se visa à defesa dos direitos dos administrados. E o que é essa defesa? É o interesse coletivo. Sempre a finalidade do ato administrativo é o interesse público, que é o interesse coletivo. Esse assunto ele é de difícil sistematização, porque não existe nenhuma lei, nenhum decreto, nenhum diploma jurídico que trate todo o assunto. Então, nós vamos encontrar em diversas leis, diversos decretos que fala sobre o controle da administração pública. Então, nós pesquisamos, né, e fizemos aqui uma síntese desse assunto. O que é mais importante é que o controle da administração pública é o corolário do Estado de Direito. Se a gente busca que os atos da administração pública visem o interesse coletivo, e para visar o interesse coletivo tem que estar de acordo com a lei, então prevalece o Estado de Direito. Estado de Direito é aquele em que a lei é suprema. A lei é suprema, certo? Sempre a lei prevalece sobre o interesse particular. O interesse público, ele sempre vai prevalecer sobre o interesse particular. Esse é o interesse público. Já no Decreto-Lei 200, que foi a primeira norma que tratou de administração pública, em 1967, ainda na vigência do regime militar, essa lei está até hoje, esse decreto-lei, que decreto-lei é lei, né, está em vigência, em pleno vigor. Elegeu o controle como um dos princípios fundamentais da administração pública.
Então, a legitimidade ativa é do Estado. O Estado, ele tem o poder dever de controlar os atos da administração pública. Mas também a própria Constituição Federal e muitas normas, atos normativos, atos legislativos, faculta ao administrado a possibilidade de controlar os atos da administração pública, para defender tanto seus interesses individuais como interesses coletivos. A Constituição Federal ela outorga a particular determinados instrumentos de ação, que nós vamos ver aqui quando a gente estiver falando de controle social. Então, são vários os critérios para se classificar essas modalidades de controle dos atos da administração pública. Então, doutrinariamente, quanto à origem, quanto ao momento do exercício, quanto ao aspecto controlado, quanto à amplitude, quanto ao órgão que o exerce. Quanto à origem, ele pode ser um controle interno, quando é feito dentro do próprio poder, ou externo, quando é feito por um outro poder, quando um outro poder controla, por exemplo, quando o legislativo controla o executivo, ou quando o judiciário controla o executivo. Conforme o momento do exercício, esse controle ele pode ser prévio, ou seja, antes da ocorrência do fato, do ato administrativo, concomitante, ou seja, durante o ato, ou subsequente, que é o mais comum, que é após o ato. Um exemplo de concomitante, por exemplo, no processo licitatório, a cada fase da licitação, você é obrigado hoje a publicar a fase. Então, isso é um controle concomitante. A cada momento está se dando publicidade àquele ato. Quanto ao aspecto controlado, ele pode ser um controle de legalidade ou de legitimidade, ou um controle de mérito. De legalidade é quando saber se está de acordo com a lei. De mérito é um controle, digamos assim, que necessariamente não precisa ser a legalidade, é a liberdade que tem o administrador. Então, de acordo com a conveniência ou a oportunidade, ou seja, eu vou construir uma escola ou um hospital, eu vou terceirizar, ou eu vou terceirizar determinadas atividades, ou vou contratar, fazer um concurso público, eu vou abrir novas ruas ou vou calçar as ruas que já existem. Então, isso é o controle de mérito, de acordo com a conveniência e a oportunidade. Agora, lembrando que essa conveniência e oportunidade, ela sempre tem que estar baseada no interesse público. Então, a finalidade sempre tem que ser o interesse público. Porque se essa conveniência e oportunidade for o interesse do gestor, daí se diz que esse ato ele é viciado. Ele é viciado por desvio de finalidade. E aí caberia o controle através de outro poder. Por exemplo, um mandado de segurança, quando há um desvio de finalidade. Quanto à amplitude, ele pode ser hierárquico ou finalístico. O que é o controle hierárquico? É o comum, onde, dentro do escalonamento de um órgão, os superiores sempre têm a obrigação de controlar os atos dos subordinados. E o controle finalístico é o controle que a administração direta exerce sobre os órgãos da administração indireta. Ou seja, não há hierarquia. Nós vimos no módulo passado que não há hierarquia entre a administração direta e as entidades da administração direta, mas há uma vinculação para que a administração direta verifique se aquela entidade da administração indireta está cumprindo a sua finalidade. Daí o nome controle finalístico. E quanto ao órgão que exerce controle administrativo, legislativo, judicial e social. Bom, nós não teríamos tempo para falar sobre todos esses controles. Então, nós elegemos aqui essa classificação para falar de cada um. O controle administrativo, legislativo, judicial e social. Hoje nós vamos falar, neste módulo, sobre o controle administrativo e o controle legislativo. E no último módulo,
nós falaremos sobre o controle judicial, o controle social e uma conclusão com um resumo dos controles. Então, controle administrativo. O que é o controle administrativo? É o controle que a administração pública realiza sobre suas próprias atividades. Então, ele é um controle interno. Então, dentro daquela ideia lá, controle externo, controle interno, ele é um controle externo. Ele é feito pelo próprio poder, não é um poder controlando o outro poder. É o próprio poder que se controla, certo? E esse controle, ele é realizado pelos 3 poderes. Por quê? O poder legislativo, ele é mais comum no poder executivo, mas ele também é executado no poder judiciário e no poder legislativo relativamente às suas atividades administrativas. Então, ele é exercido pelo poder executivo e pelos órgãos dos poderes legislativos, pelos órgãos administrativos, dos poderes legislativo e judiciário. Outro aspecto importante é que ele abrange tanto o aspecto da legalidade, para verificar se o ato administrativo está de acordo com a lei, como questão de mérito, ou seja, a conveniência e a oportunidade para se executar aqueles atos, que é a liberdade que tem o administrador. Ele tem essa liberdade de escolher a conveniência e a oportunidade para praticar um ato administrativo. Porque, se fosse só legalidade, isso seria muito engessado. Então, essa liberdade é importante, mas sempre lembrando que a oportunidade e a conveniência tem que estar pautado na finalidade pública. Outra coisa que o controle administrativo ele pode ser exercido por iniciativa própria ou mediante provocação. Então, por iniciativa própria, é aquele controle hierárquico. Então, a cada momento, os superiores controlam os atos dos seus subordinados. E, mediante provocação, qualquer um administrado, ele pode provocar, ele pode requerer seus direitos. É o chamado direito, é uma garantia, inclusive, uma garantia fundamental que está prevista no artigo 5º da Constituição. É o direito de petição. E lá, inclusive, diz que esse direito de petição ele é gratuito, ele não tem pagamento de taxa. Então, por exemplo, se você, dentro da minha área, se você é multado por a administração pública, entendeu que você cometeu algum ilícito tributário, ele aplica uma penalidade, aí você tem o direito de se defender através de um recurso administrativo. Então, o recurso administrativo é um exemplo da provocação para que seja corrigido o ato administrativo. Eli Lopes Meirelles, que é um grande administrativista, ele diz que o controle administrativo é todo aquele que o executivo e os órgãos de administração dos demais poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando mantê-las dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização. Então, pelo que é um controle de legalidade e de mérito. Então, quando ele diz segundo as necessidades do serviço, ele está querendo dizer de acordo com a conveniência e a oportunidade. Então, o controle administrativo ele pode ser de ofício, né? Quando a própria autoridade competente constata a ilegalidade de seu próprio ato ou de ato dos seus subordinados, ou provocado pelos administrados através dos recursos administrativos. Qual é o fundamento do controle administrativo? É o princípio da autotutela. É lá na lei da administração pública federal, traz os princípios da administração pública, e um dos princípios é a autotutela, que a todo momento os superiores eles estão verificando seus próprios atos
e verificando os atos dos seus subordinados, se estão de acordo, se estão em conformidade com a lei, com a norma, em conformidade regulamentar. E, se não tiver, eles têm que fazer a devida correção. Cada um dos poderes ele tem um sistema de controle interno. Isso aqui, a partir da Constituição de 88, todo órgão é obrigado a ter um sistema de controle interno. Então, toda Câmara Municipal é obrigada a ter um sistema de controle interno. Mesmo que seja naquela menor cidade lá, tem que ter um sistema de controle interno. Toda entidade, toda prefeitura municipal é obrigada a ter um sistema de controle interno. Todos os estados têm a sua Controladoria Geral do Estado. E a União tem a Controladoria Geral da União. O que é interessante aqui, o Supremo Tribunal Federal ele editou 2 súmulas que são vigentes até hoje, de fundamental importância para a administração pública. A primeira é a súmula 346, que diz: a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Então, quando a administração pública constata que um ato foi praticado com vício, então, a mesmo momento, ela é obrigada a declarar a nulidade. E a outra súmula, que aqui é mais do que uma súmula, é um tratado, diz assim: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivado de vícios ilegais, porque deles não se origina o direito, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Vamos dissecar isso aqui. A administração pública pode anular seus próprios atos. Não precisava nem ter dito quando eivado de vícios ilegais, porque só se anula o que é ilegal. O que está regular não se anula. Só se anula um ato ilegal. Porque deles não se origina direito. Ou seja, os atos ilegais, eles não se originam direito, a não ser o direito adquirido, né? Ou revogá-los. Então, a administração pública pode anular ou pode revogar. Anula o ato ilegal. Revoga o ato que é legal, porém, ele passou a ser inconveniente ou inoportuno, que nós, como falamos, é a liberdade que tem o administrador de escolher qual ato praticar dentro da legalidade. Então, se ele decidiu asfaltar uma determinada rua, mas aí constatou posteriormente que tem outra rua que nem não tem nem calçamento de paralelepípedo, e ele entende que é muito mais útil naquele momento. Então, deixa de fazer aquele ato e passa a fazer o outro ato. Ou seja, é a liberdade que tem o gestor. Então, naquele momento, a conveniência e a oportunidade é isso, é a liberdade que tem o gestor para praticar os atos, para aplicar os recursos públicos. Bom, respeitado em todos os casos, né, o direito adquirido e, claro, em todos os casos, seja questão, em todos os casos, a apreciação judicial, que aí já é um controle externo. A apreciação judicial é um controle externo, já não é mais controle interno. Exemplo de controle administrativo. O controle que as chefias exercem sobre os atos de seus subordinados dentro de um órgão público, que é o controle hierárquico. A todo momento, o superior está controlando os seus próprios atos e os atos dos seus subordinados. E ele é responsável. O superior é sempre responsável pelo ato. Outro exemplo. Então, esse aqui, além de hierárquico, ele é um controle ex officio, de ofício, é feito de ofício, né? E o outro exemplo que nós trouxemos aqui
é o controle que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, o famoso CARF, quando provocado, exerce sobre as decisões proferidas pelas delegacias de julgamento da Secretaria da Receita Federal. Então, isso aqui é um controle provocado. É o chamado recurso administrativo, com base no direito de petição, que é uma garantia fundamental, estatuída no artigo 5º da Constituição Federal. Exemplificando aqui, alguém é multado pelo imposto de renda, né? Lançou lá, tinha uma determinada verba que é indenizatória, né? É isenta, e você lançou como isenta. Mas, de repente, a Receita Federal entende que aquela verba não é isenta, ele autua, ele cobra o imposto de renda, mais multa, mais juros. Mas você tem consciência que o seu ato é legal. Então, você exerce o direito de petição e entra com recurso administrativo. Primeiramente, esse recurso ele é julgado por uma delegacia da Receita Federal. E ali, a delegacia da Receita Federal, ela pode exercer o controle administrativo, corrigindo aquele ato. Mas vamos imaginar que a delegacia, que é um só julgador, não entendeu dessa forma e manteve o lançamento tributário, o auto de infração, a multa, como se diz no popular. Aí você faz o recurso para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, que é o CARF. E lá é julgado. E aí você, digamos que lá você logre êxito, você obtenha êxito. Então, houve a correção do ato administrativo. Muito bem. Então, aí deu para a gente ter uma ideia do que é o controle administrativo. O controle administrativo, resumindo, é aquele em que é exercido dentro do próprio poder. É o próprio poder. Então, lá na Câmara Municipal, é a própria Câmara que corrige seus atos. Lá na Prefeitura, é a própria Prefeitura que corrige seus atos. Lá na autarquia, é a própria autarquia que corrige seus atos. Seja de ofício, seja provocado. E ele existe tanto no Poder Executivo como no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele tem também os órgãos de controle interno. Então, você tem direito a uma determinada verba e o setor de recurso humano do Tribunal de Justiça não lhe concedeu essa verba. Então, você entra com um recurso e pleiteia aquela verba. E aí, lá ele vai corrigir e vai lhe conceder o seu direito. A mesma forma, os órgãos administrativos do Poder Legislativo, que é Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Senado Federal, Câmara do Deputado, todos eles têm o seu sistema de controle interno, para que haja correção, quer seja de ofício, quer seja provocado, dos atos administrativos. Então, vamos agora para o controle legislativo. Diferentemente do controle administrativo, que é um controle interno, o controle legislativo ele é um controle externo. Então, é um controle que o Poder Legislativo exerce sobre o Poder Executivo e sobre o Poder Judiciário. Para quê? Para cumprir aquele fundamento do artigo 2º da Constituição Federal, que é baseado no sistema de freios e contrapesos. Então, sempre um poder vai controlar o outro poder, para que nenhum deles tenha mais força do que o outro. Lembrando aqui o que eu falei no nosso primeiro módulo. Tudo que eu vou me reportar aqui é o que diz a doutrina, o que diz a Constituição. Não quero entrar aqui em nenhuma seara política ou de A ou de B, porque não é o momento. Então, é um controle externo.
é o controle que o poder legislativo exerce sobre os outros dois poderes, o executivo e o judiciário. Então, o controle legislativo, ele não pode exorbitar das hipóteses constitucionalmente previstas. Ou seja, todas as hipóteses de controle legislativo estão elencadas na Constituição Federal. Todas elas. Porque se fosse diferente, haveria, ou seja, o poder legislativo é ele que elabora as leis. Então, vamos dizer, o quórum de elaboração de uma lei é muito diferente do quórum de mudança da Constituição. Então, ele poderia criar leis que lhe favorecessem em detrimento dos outros poderes. Então, todas essas hipóteses são previstas na Constituição, em cumprimento ao princípio da separação de poderes. O controle legislativo, ele alcança os órgãos do Poder Executivo e suas entidades da administração direta, bem como o Poder Judiciário quando executa a função administrativa. Veja, o controle legislativo não alcança a função judicial, porque a função judicial ela é típica do Poder Judiciário. Da mesma forma que o Judiciário, ele não elabora lei. Ele jamais vai, dentro do seu controle, elaborar uma lei, jamais. Entendeu? Salvo os seus atos internos corpóreos, que a gente vai ver mais na frente. Então, qual é a abrangência do controle legislativo? Os órgãos do Poder Executivo e suas entidades da administração direta, e o Poder Judiciário quando executa a função administrativa. Inclusive, se esse Poder Judiciário tiver alguma entidade da administração indireta, por exemplo, uma fundação, existe fundação, o Poder Judiciário ele pode criar uma fundação, mas se ele criar, está submetido ao controle legislativo também. O artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal diz: é da competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta. Então, isso aqui é um exemplo de controle legislativo. É um exemplo de controle legislativo. Então, todos os atos do Poder Executivo são controlados pelo Poder Legislativo. O controle legislativo ele pode ser político ou financeiro. Ele é de duas formas: controle político e controle financeiro. Ambos estão previstos na Constituição Federal, ou seja, todos os tipos de controle são elencados na Constituição Federal. O que é o controle político? Ele tem por base a possibilidade de fiscalização sobre atos ligados à função administrativa e organizacional. Administrativa e organizacional dos outros poderes. Ele analisa aspectos de legalidade e de mérito. Então, ele analisa se o ato está de acordo com a lei e se o ato obedece aos aspectos de conveniência e oportunidade. Exemplo de controle legislativo, de controle político. Controle legislativo político. A convocação de um ministro de Estado para prestar informações. Então, na mídia, a gente vê quando ocorre a mídia divulga um escândalo, aí logo já tem um membro do Poder Legislativo, normalmente da oposição, que quer convocar alguém, né, aquela situação para
prestar esclarecimento na Câmara ou no Senado. Pode ser tanto a Câmara como o Senado. Então, convocação de ministro, não é só ministro de Estado, pode ser também qualquer autoridade, qualquer gestor público, qualquer funcionário público pode ser convocado para prestar informações junto ao Congresso Nacional, tanto à Câmara dos Deputados como ao Senado Federal. Então, isso é um exemplo de controle legislativo político. E por que ele é de mérito? Porque, veja bem, essa liberalidade de convocar não tá especificada na lei. É de acordo com a conveniência lá da Câmara ou do Senado. Outro exemplo, as CPIs, apuração de irregularidade pelas comissões parlamentares de inquérito. Então, é muito comum também surgir um escândalo, aí logo já tem alguém querendo instalar uma CPI para apurar as irregularidades. Então, é um controle que o Poder Legislativo exerce sobre o Poder Executivo. E a CPI ela pode ser também do Poder Judiciário, exerce sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre as entidades da administração pública indireta. Ninguém fica livre deste controle legislativo político. Outro exemplo de controle legislativo político, a sustação pelo Congresso Nacional de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Está previsto no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Então, se o Poder Executivo, que ele tem o Poder Executivo, ele legisla através de decreto. Ele legisla através de decreto. Mas se esse decreto ele exorbita, ele vai além do que a competência do Executivo, então ele é um decreto exorbitante e ele pode ser sustado pelo Congresso Nacional. Pode ser sustado pelo Congresso Nacional. Vamos agora para o controle financeiro. Bom, o controle financeiro ele é disciplinado na Constituição Federal pelo título 4 da Organização dos Poderes, pelo capítulo 1 do Poder Legislativo, seção 9 da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. E o que diz? O mais importante é o artigo 70. O que diz o artigo 70 da Constituição? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, vamos aqui. Nós vimos que o controle político, o controle legislativo, ele pode ser político e financeiro. Nós falamos que o controle político, ele analisa os aspectos de legalidade e de mérito. E vimos por que o mérito. No controle financeiro, só analisa os aspectos da legalidade. Então, o controle financeiro, ele só abrange os aspectos da legalidade. Ele não abrange os aspectos de mérito. Então, é só para verificar, feito através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todas as entidades. E quem é que presta conta? Parágrafo único diz o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro
bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária. Então, qualquer pessoa, física ou jurídica, que receba recurso público da União é obrigado a prestar conta e está sujeito a este controle legislativo. Apenas para verificar se você conseguir um recurso público, ele teve uma finalidade. Então, para verificar se a aplicação está de acordo com a finalidade e se todo o processo de despesa cumpriu se o processo de despesa cumpriu todas as fases que prevê, que tem previsão nas normas legais. Existem normas que tratam de todas essas fases. Isso qualquer pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, um professor de uma universidade federal, ele faz um projeto e esse projeto tem financiamento pela CAPES. Então, a partir daquele momento, é recurso público, projeto de pesquisa. Então, financiado pela CAPES. A partir daquele momento, ele tem que prestar, ele tem que seguir as normas lá da CAPES e tem que prestar conta. E se ele não prestar conta, ele está sujeito à lei de improbidade administrativa. Também, qualquer organização social, e hoje está na moda, organização social receber recurso público, qualquer organização social, qualquer entidade, né, por exemplo, a nossa ABROL, se ela receber um recurso, ela pode receber uma subvenção pública. A partir do momento que ela recebeu uma subvenção pública, ela está sujeita ao controle legislativo do caso. Se o recurso for da União, do Tribunal de Contas da União. Se o recurso for do Estado, do Tribunal de Contas do Estado. E se o recurso for do município, também do Tribunal de Contas do Estado. Porque só tem um Estado que tem tribunal... são 2 estados que têm Tribunal de Contas do município. Se não me falha a memória, Rio de Janeiro e Bahia. Os outros, o Tribunal de Contas do Estado, tem as atribuições de julgar as prestações de conta de recursos estaduais e municipais. Da mesma forma, se uma prefeitura faz a prefeitura é municipal, então ela presta conta ao Tribunal de Contas estadual. Mas se ela celebra um convênio com a União e recebe recurso da União, aquele recurso da União, ele tem que ser prestado conta ao Tribunal de Contas da União. Porque a verba é da União, o recurso é da União. Então, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, estou repetindo, que é importante, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma as obrigações de natureza pecuniária, todos eles prestam conta ao Tribunal de Contas da União. E aqui eu lembro esses órgãos, essas organizações aí, sociais, como o SEBRAE, que eles lutam para não prestar conta ao Tribunal de Contas da União, porque entendem que são entidades privadas. Mas já foi decidido que eles são obrigados a prestar conta ao Tribunal de Contas da União, porque, embora sejam entidades privadas, embora o recurso que ele receba seja das entidades privadas, das entidades econômicas, porém, há uma compulsoriedade, há uma obrigatoriedade. Essas entidades, elas não contribuem facultativamente, elas contribuem porque são obrigadas. Então, a partir deste momento, dessa obrigatoriedade, elas são, no caso de SEBRAE,
é obrigada a prestar conta ao Tribunal de Contas da União. É diferente de um sindicato, por exemplo, uma associação, nós, a BROL, nós como rotarianos, tem uma contribuição, mas nós não somos obrigados. Não existe uma lei que nos obriga. A gente pode, a qualquer momento, não quero mais ser rotariano, saio do Rotary. Não quero mais ser da BROL, saio da BROL. Então, não há obrigatoriedade. Então, daí o recurso não é público e nem há obrigatoriedade. Então, não há nenhuma necessidade de se prestar conta ao Tribunal de Contas. Certo? Porém, se recebeu a subvenção, um determinado deputado do Estado pode fazer uma transferência, uma subvenção para qualquer pessoa, para qualquer fundação, para qualquer entidade, ele pode fazer. Porém, a partir daquele momento, tem que haver uma prestação de conta. Tem que haver uma prestação de conta por conta do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Quem é responsável pelo controle financeiro? É o Tribunal de Contas da União, no caso do recurso da União. Lá na frente, a gente vai ver aqui, no âmbito estadual e municipal, a Constituição Federal, no artigo 75, diz que no âmbito estadual e municipal, aplica-se no que couber aos respectivos tribunais e conselho de contas as normas sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Ou seja, tudo que está na Constituição Federal relativamente ao Tribunal de Contas, aplica-se também, Tribunal de Contas da União, aplica-se também aos tribunais de contas dos estados e aos tribunais de contas dos municípios, que existem 2 municípios que têm Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas é o órgão auxiliar do Congresso Nacional. Isso a Constituição diz, né? E ele tem como função auxiliar o controle externo da administração pública. Daí porque esse Tribunal de Contas ele é ligado ao Poder Legislativo. E lá na Constituição Federal, lá ele está na parte do Poder Legislativo. Agora, há um movimento muito grande hoje, os tribunais de contas que ganharam muita força, né? Tribunais de contas da União, por exemplo, são ministros que julgam. Os tribunais de contas dos estados, os conselheiros, eles são equiparados, né? A própria Constituição, são equiparados, pelo menos na questão remuneratória e questão de privilégios, de julgamento, a desembargadores, né? Então, eles conseguiram uma força muito grande e eles, hoje, querem se tornar um outro poder independente, que não querem ser taxados como órgãos auxiliares do Tribunal de Contas. Eles querem dizer assim, não, nós auxiliamos o Tribunal, auxiliar do Congresso Nacional, nós auxiliamos o Congresso Nacional na prestação, no controle financeiro, mas não somos órgão auxiliar do Congresso Nacional. Somos um órgão independente, porque tem orçamento próprio, porque, da mesma forma, os tribunais de contas dos estados também têm uma força muito grande e também não querem ser considerados auxiliar das Assembleias Legislativas. Até porque eles dizem assim, como é que nós, se nós formos órgão auxiliar, como é que nós vamos julgar as contas da Assembleia Legislativa? Acontece que nessa questão da sua função, eles têm autonomia, eles têm independência relativamente à função, porque a própria Constituição Federal, ela dá essa autonomia. Diz que o Tribunal de Contas é o órgão que auxilia. E a Constituição Federal também, ela diz que quem julga as contas, por exemplo, dos ministérios, das entidades da administração indireta, é o Tribunal de Contas.
O Tribunal de Contas só não julga as contas do chefe do Poder Executivo. Ele apenas, nesse momento, ele emite um relatório e quem julga são os parlamentares. Então, exemplo de atos de controle do Poder Legislativo. Exemplo de ato de controle legislativo financeiro. Primeiro, o julgamento anual pelo Congresso Nacional das contas prestadas pelo Presidente da República. Então, quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional, não é o Tribunal de Contas da União. E a apreciação dos relatórios por ele apresentados sobre a execução do plano de governo. Quem julga as contas do governador do Estado é a Assembleia Legislativa. Quem julga as contas do governador do Estado é a Assembleia Legislativa. E quem julga as contas do prefeito, aí os tribunais de contas eles defendem atos de governo e atos de gestão. Então, eles entendem que, com relação à prefeitura, atos de governo é a Câmara Municipal, que aprova as contas. Atos de gestão é o Tribunal de Contas do Estado. Certo? Então, atos de governo é o tribunal, é a Câmara Municipal, para que se respeite a Constituição Federal. E atos de gestão é o Tribunal de Contas do Estado. Então, para que se respeite o sistema de freio e contrapeso, quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional. Claro que o Congresso Nacional ele é assessorado pelos relatórios que são analisados pelo Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas apenas analisa relatórios, emite parecer, mas quem julga é o Congresso Nacional. Outro exemplo, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União sobre despesas realizadas pelo Poder Executivo Federal. E aí vem os ministérios, os ministérios, os órgãos. Então, toda essa auditoria que o Tribunal de Contas rotineiramente faz nos órgãos do Poder Executivo Federal e também faz nos órgãos do Poder Judiciário, são exemplos de controle legislativo financeiro. São exemplos de controle legislativo financeiro. Porque o Tribunal de Contas, ele julga também as contas do Judiciário. Então, com isso aqui, nós, só fazendo aqui a recapitulação, nós encerramos o módulo de hoje, fazendo aqui uma recapitulação, que nós vimos aqui o controle administrativo, que é o controle ele é o controle interno, realizado pelo próprio poder. Ele abrange aspectos de legalidade e de mérito, de legalidade para saber se está de acordo, a conformidade com a lei, e de mérito para verificar, ele tem a liberdade da conveniência e da oportunidade. Ele pode ser de ofício, ou seja, pelo próprio gestor, pelo próprio administrador público, ou pode ser provocado pelos administrados, através dos recursos administrativos, em cumprimento ao direito de petição previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E nós vimos o controle legislativo, que é o controle que o Poder Legislativo exerce sobre os demais poderes. Por exemplo, na elaboração de uma lei do Poder Judiciário, o Poder Legislativo está controlando o Judiciário. E tudo isso, o Poder Legislativo é um poder externo, já é um poder controlando outro poder, em cumprimento aqui ao sistema de freios e contrapeso. Então, por exemplo, nós temos aqui o Poder Legislativo, que é o Congresso,
representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que tem como função criar as leis. Quando é que ele controla, por exemplo, o Executivo? Quando é que ele controla o Executivo? Quando ele, por exemplo, votando o impeachment do presidente, uma CPI, convocação de um gestor para prestar esclarecimento, certo? Quando ele derruba o veto uma lei, uma norma legislativa, dentro do seu processo de elaboração, ela primeiramente passa por um processo pelo Poder Legislativo. E aí ela é encaminhada para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo possa sancionar. Então, essa sanção é um controle do Poder Executivo sobre o controle sobre o Poder Legislativo. Mas acontece que o Poder Executivo, através do presidente, ele pode vetar, ele pode decidir não sancionar, mas vetar a lei. O que é o veto? É um controle do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. Mas acontece também que o Poder Legislativo pode derrubar o veto do Executivo. Como? Por maioria absoluta dos seus membros, né? E aí tem que ser o Congresso conjuntamente, Senado e Câmara. E o que é maioria absoluta? É a maioria dos membros do Congresso e a maioria dos membros da Câmara. O Congresso tem são 27 estados, cada um tem 3 senadores, então dá 81 senadores. Então, tem que ter a maioria dos votos dos senadores, no caso 41, e a maioria dos votos dos deputados federais. Quando é que o Poder Legislativo controla o Judiciário? Quando o Poder Legislativo realiza a sabatina, por exemplo, todos os integrantes das Cortes Superiores, todos os ministros dos tribunais superiores, eles são indicados pelo Poder Executivo. Mas eles passam por uma sabatina, eles são sabatinados pelo Poder Legislativo. Então, no momento em que o Poder Executivo indica um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está controlando o Judiciário. No momento em que o Legislativo faz a sabatina daquele candidato, se é aprovado, não, ele está controlando o Judiciário. Certo? Então, esse é o sistema de freios e contrapeso. O sistema de freio é quando um poder controla o outro poder. E o sistema de contrapeso, e os contrapesos são as funções específicas. Cada um dos poderes tem a função específica. Qual é a função do Poder Legislativo? Criar as leis. Qual é a função do Poder Executivo? Aplicar as leis. Qual é a função do Poder Judiciário? Interpretar as leis. Bom, eu não vou falar aqui do controle do Judiciário, porque vai ser assunto da nosso próximo módulo. Então, dentro daquilo que eu me programei, né, eu acho que eu cumpri aí o horário de 1 hora. Muito obrigado aí a todos, muito obrigado pela atenção e fico aqui à disposição para tentar esclarecer qualquer dúvida. Parabéns, companheiro Raimundo. Raimundo, só eu tenho certeza que vão me perguntar. Você vai disponibilizar essa transparência? É possível disponibilizar a apresentação para o pessoal? Sim. Eu mando para você. A do primeiro módulo eu já mandei, mas eu vou mandar novamente. Eu vou mandar as duas. A gente pode converter ela para ficar mais fácil em PDF, a gente converte ela e nós podemos pôr lá o grupo minicurso, todos os 42 inscritos estão naquele grupo. Então, colocando lá, com certeza, os 42 vão ter acesso a esse material aí.
Beleza? Valeu, Sim. valeu, Sônia. Ó, só lembrando que A Sônia gostou. aqui é uma síntese. O que nós falamos é uma síntese. Existe número, a Constituição prevê vários tipos de controle que são elencados. Nós trouxemos apenas uma síntese, porque o horário não dá, são só 3 módulos. O primeiro módulo a gente tinha que falar da administração pública, o segundo módulo, controle administrativo, que os 3 poderes executam, e poder legislativo, onde o poder legislativo controla o executivo e o judiciário. E o terceiro módulo, nós vamos falar do poder judiciário, que quando ele controla o poder executivo e o poder legislativo, e o controle social, que é o controle exercido por nós, como administrado, podemos exercer. Perfeito. O print do seu contato, a Rose já te deu um print e já colocou nos 3 grupos. Então, obrigado, viu, Rosimel? Ela está fazendo todo o print aí, compartilhando. Obrigada, Rose. Obrigada. E eu vou enviar, logo que terminar, eu vou enviar os slides. Eu vi que o Humberto colocou vários comentários. Você gostaria de fazer algum comentário aí, Humberto, ao vivo, Humberto? Eu não sei se o microfone está com problema, né? O Francisco também quiser fazer comentário, companheiro de Portugal, né? Eu fiz essa inscrição, Francisco. E falta o Geraldo fazer a inscrição também. Pois é. Eu estou vendo aqui um comentário. Observou? Eu estou vendo aqui um comentário, mas é como eu disse, eu não acho conveniente eu abordar questões políticas, entendeu? Eu também sou professor da Universidade Federal, eu sofro as consequências da escassez de recursos, mas eu não posso assim fazer, não acho conveniente eu fazer comentários sobre decisões políticas. Como eu falei, a gente trata aqui do que diz a Constituição, né? Mas talvez tenha até há quem diga que o poder executivo é mais forte do que os outros 2, porque tem a verba, tem o recurso, é quem elabora o orçamento, né? Há quem diga que o poder judiciário é mais forte, porque a Suprema Corte pode, a qualquer momento, tomar qualquer decisão, aí, né? E há quem diga que o poder legislativo é o mais forte, porque a qualquer momento ele pode também mudar a Constituição, embora seja com um quórum específico, mas pode mudar a Constituição. Então, eu não quero aqui fazer comentários sobre esses aspectos políticos que eu estou vendo aqui. Me desculpem aí, porque cada um tem seu lado político aqui, e a gente tem que respeitar todos, entendeu? Eu até falo igual o filósofo francês Voltaire. Eu concordo com todos, entendeu? Mas não estou com todos. Cada um defende sua posição e eu concordo realmente com cada posição, respeito, entendeu? Mas eu tenho também as minhas posições, e no momento que eu comentar, talvez eu vá atender para um outro, para outro. Parabéns, professor Raimundo, parabéns. O senhor está sendo ético. Muito bem, parabéns. Excelente. Eu pedi por boa sorte escrever a esposa dele, porque está lá bonitinho do lado dele acompanhando, né? Eu falei, boa sorte, escreve a sua esposa para poder certificar ela também. E a esposa dele é minha amiga, Edna, minha amiga, é minha colega de curso de espanhol. Eu vou escrever, ela participou. Vou escrever, não ia escrever, não, mas como você disse que ela é bonitinha, aí eu vou escrever, viu? Aí, o elogio aí, pronto. Nelson. Mas alguém, a Seleni também sempre fica do ladinho do Almança, né? Casais aí, os casais simpatia. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Daniela também entrou no grupo, se inscreveu hoje, assistiu o vídeo, né? Ô, Celso, por favor. Celso de Campinas, Carlos Gomes. Boa noite, companheiros. Gostaria de agradecer a oportunidade da excelente aula, né? Me lembra quando eu estava nas fileiras das aulas de Direito, né?
de Direito Constitucional Mas eu tenho algumas perguntas aqui que... Quando o companheiro fala do direito de petição, né? Do recurso administrativo, por exemplo, dentro de uma diretoria de ensino, né? No caso de para você pedir uma nulidade, vamos lá, não vamos usar petição no caso, vamos falar do princípio da nulidade, de alguma questão que você, de algum ato, de alguma forma que você acha que foi contra o direito de um servidor, né? Por exemplo, o direito de um professor da autonomia de sala de aula e cerceamento de ideias, essas coisas. Como que procederia o ato administrativo para você pedir a nulidade do afastamento desse professor? Como que eu justificaria isso? Como que eu embasaria esse... É o mandado de segurança. Bom, o mandado de segurança, que é um controle judicial, ele é por um ato ilegal ou abuso de autoridade, né? Então, veja bem, se um determinado gestor de uma instituição de ensino ele está cometendo arbitrariedade, mesmo que essa entidade seja privada, mas ela está prestando um serviço público. Então, vamos dizer que uma faculdade pública se negue a entregar o diploma para um formando, porque entendeu que ele estava devendo alguma coisa, tinha alguma inadimplência ou de livro ou de mensalidade. Então, entendeu lá o administrado que aquilo é um abuso de poder. E aí entrou com mandado de segurança, por quê? Porque, embora ele não seja uma autoridade pública, que é uma entidade privada, ele está exercendo uma atividade pública. Bom, se for uma universidade pública, então é inquestionável. Agora, com relação ao professor, o professor está ministrando uma aula e ele comete alguma ilegalidade ou abuso perante ali os seus alunos, a pessoa prejudicada, se não quiser recorrer ao Poder Judiciário, que é um controle externo, ele pode recorrer à própria instituição através de um recurso. Isso é um recurso. É um recurso. É um recurso simples, em respeito ao direito de petição. E aí vai ser aberto todo o recurso, tudo que o administrado provoca a administração pública, obrigatoriamente tem que abrir um processo administrativo. Não pode engavetar, porque se engavetar, o gestor está cometendo o crime de prevaricação. Prevaricação. Então, mesmo que ele arquive, mas esse arquivamento tem que ser fundamentado, porque todas as decisões administrativas têm que ser fundamentadas. Tem que ter uma fundamentação. Mas é obrigado a abrir um processo administrativo. E no processo administrativo, e aí é uma outra garantia constitucional, existe o contraditório e a ampla defesa. Então, esse professor ele não pode ser afastado, ele não pode ser punido antes de ser ouvido. Ele tem que ser ouvido para que ele relate a sua versão, carreie ao processo as suas provas, e aí ele pode, quem entrou com recurso pode ter razão ou não. Vai depender da decisão do processo administrativo. E processo administrativo tem toda hora a Universidade Federal, por falta de professor, por professor não ministrar aula, isso aí é comum nas universidades públicas, entendeu? Provocado por alunos. Professor com conduta, com aliciamento de alunas, isso aí na minha vida do magistério eu vi muito. Colegas que eu digo porque são professores, né? Mas não é bem colega, né? Que
que foram punidos por conduta indecorosa na sala de aula, ou por falta de profissionalismo na sala de aula. Não sei se deu para esclarecer. Boa sorte, gostaria de também participar. Boa sorte, pode abrir o microfone. Muito bem. Boa noite, companheiros e companheiras, confrades e confreiras, presidente Geraldo Leite, Nelson Oliveira, os mentores desse fabuloso minicurso, né? Ministrado por o nosso companheiro professor, o admirável Raimundo Neto, né? Cumprimento também Francisco Queiroz, Bertolucci, todos os demais companheiros que participam desse momento muito importante na vida de nós rotarianos, de nós abrolianos, né? Estou aqui ao lado da minha esposa, estou no alto sertão da Bahia, por isso que a internet às vezes fica assim meio complicada, está ali balançando a todo momento. Eu estive em Bom Jesus da Lapa ontem, assistindo a reunião e sofri com isso também. E para complicar a situação, choveu, foi trovão, relâmpago, e aí apagou luz, caiu poste, foi complicado. Estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Ok. Então, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer a Raimundo. Como sempre, Raimundo é muito completo nas suas informações, né? Eu queria apenas lembrar a Raimundo e aos demais companheiros que eu, na condição de bancário por 30 anos, participei de vários controles internos e externos da administração do banco, através de auditorias, né? O próprio banco aplicava o projeto de auditoria, usando seus auditores internos, né? Para ver como é que estava a situação interna do banco, se estava dentro das normas estipuladas pelo Banco Central e outros normativos também. E tinha também, Raimundo, o controle externo, né? Que era feito pela auditoria do Banco Central, que era um pouco mais rigorosa, e se pegasse alguma penalidade, a agência sofreria, evidente, penas terríveis, né? Então, você fez essas citações, eu me lembrei que eu já passei por isso, né? Na condição de gerente de banco que eu fui, e isso é importante, que haja realmente esse controle, essa fiscalização, a fim de que os órgãos públicos, né? ou autarquia, ou particulares, né? Possam exatamente cumprir a sua missão de bem aplicar os recursos públicos, os recursos financeiros, né? Os recursos humanos, né? Tudo isso é previsto dentro de um critério rigoroso que os bancos admitem, ok? Eu me lembrei apenas de citar esses dois casos, não sei se você concorda. Muito bem. Né? Muito bem. Eu tenho aqui duas colocações, três, aliás, que foi feita aqui pelo chat. A primeira diz assim: por que a Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados, tem tanto poder que faz dele um primeiro-ministro? A Constituição Federal, ela elenca as funções da Câmara dos Deputados e as funções do Congresso Nacional, aliás, do Senado Federal, e as funções do Congresso, das duas casas juntas, que é o Congresso Nacional. Então, primeiramente, o Senado Federal, ele representa os estados. O Senado Federal, ele representa os estados. E a Câmara dos Deputados representa o povo. Então, como nós vivemos numa federação, República Federativa do Brasil, todos os estados têm que ter o mesmo poder. Todos os estados têm que ter o mesmo poder. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, eu não estou aqui dando supremacia a nenhum estado em detrimento do outro. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo, inquestionavelmente, é o estado economicamente mais poderoso. E o estado de São Paulo tem 3 senadores. O estado do Piauí, que é o meu estado, que eu vou falar do meu estado, que é o estado, talvez seja o estado mais pobre da federação, tem 3 senadores. E agora eu vou falar aqui também, não é denegrindo, mas em termos de população, eu acho que o estado que tem a menor população é o estado do Acre. Também tem 3 senadores. Então, o Senado, ele representa os estados.
E outra coisa, quando o Congresso se reúne, ou seja, quando é Câmara, mais Senado, quem preside o Congresso é o Senado, é o presidente do Senado Federal. Então, eu não posso informar aqui que a Câmara dos Deputados tem mais poder, porque, por exemplo, quando as duas casas agem conjuntamente, quem preside é o Senado, é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. Bom, mas tem algumas atribuições que são da Câmara. Exemplo, a Câmara, o número de deputados é proporcional ao número de eleitores. Por exemplo, limitado a 70 deputados. Então, quem tem mais deputados é o Estado de São Paulo e quem tem menos deputados são estados que têm menor número de eleitores. Por exemplo, o estado do Piauí só tem 10 deputados federais, porque representa o povo, o cidadão, e cidadão é quem vota. Pela Constituição, o cidadão é quem vota. Muito bem. Então, tem, por exemplo, quem que recebe, aceita o impeachment do presidente da República? É o presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque é a questão do povo. Representa o povo é que é mais forte do que o Estado. Quando o presidente da República não presta contas, quando o presidente da República... É um controle financeiro agora. Vou falar de um controle legislativo financeiro. Quando, que a gente diz, a prestação de contas, o Poder Executivo, o presidente da República, tem que prestar contas. Mas quando o presidente da República não presta conta para o Congresso Nacional julgar essas contas, a Câmara dos Deputados tem o poder de tomar essas contas. Aí não é mais prestação de contas, é fazer a tomada de contas. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados representa o povo. E os recursos públicos são originados das receitas da sociedade. Né? Então, é um exemplo. A outra pergunta... por que os gestores municipais aprontam barbaridade com erário público, mas nunca são presos? Por que as câmaras municipais desfazem dos pareceres dos tribunais, que reprovam as contas, fica no faz de conta? Bom, primeiramente, como eu disse, quem julga as contas são os conselheiros. Embora por trás tenha uma auditoria que faz toda uma análise das contas. E o conselheiro ele tem liberdade para emitir o seu voto de acordo com a sua convicção. Mas, por exemplo, na última legislatura de prefeito, foram cassados mais de 15 prefeitos aqui no estado do Piauí, mais de 15 dos 243 municípios. Mais de 15 prefeitos foram cassados por ato de improbidade administrativa. Essa é uma verdade. Houve, mas a verdade é que é muito pouco ainda em relação. E vou explicar por quê. Eu conheço uma pessoa, um amigo, que é do Ministério Público, e ele pediu, ele era da parte de prestação de contas, da parte pública, das prefeituras, e ele pediu para sair porque ele disse que fazia todo um trabalho com base na auditoria dos tribunais de contas, no Ministério, que no próprio Tribunal de Contas tem um Ministério Público, no Ministério Público de Contas, e poucos prefeitos surtiam efeito, muitos conseguiam se livrar. Então, é uma verdade, talvez, quando a escolha desses membros dos tribunais de contas forem de outra forma, talvez mude o cenário. Mas, por enquanto, os conselheiros do Tribunal de Contas, eles são escolhidos alguns são indicados pela Assembleia Legislativa
e outros pelo governador. Quando é indicado pela Assembleia Legislativa, quando é indicado pelo governador, passa pela sabatina da Assembleia Legislativa. Então, quando é indicado pelo governador, a Assembleia Legislativa tem que sabatinar. Mas, quando é indicado pela Assembleia Legislativa, não passa por sabatina nenhuma. A prática tem, pelo menos no meu estado, é que quando que a maioria desses conselheiros, eles são ex-deputados federais, são ex-deputados estaduais. Então, são políticos. Então, é o cenário, isso aí eu não estou falando, não é questão política, mas é uma realidade, é o cenário. Teoricamente, quando o governador indica, é como se ele estaria controlando o poder legislativo, mas agora mesmo, né, houve uma indicação aqui no nosso estado. Né? Muito bem. Outra pergunta aqui. Por que os controles sociais têm pouca força de interferência? Bom, o assunto de controle social é na nossa próximo módulo, mas eu já aqui adianto. Tem pouca força porque os administrados não sabem a força que tem, para começar. Porque existem inúmeros dispositivos, tanto na Constituição Federal como em leis específicas, que dão poderes à sociedade para controlar o ato da administração pública. Mas, normalmente, não são feitos. Mas, mesmo assim, houve um avanço nessa parte aí, houve um avanço muito grande, porque a maioria dos estados hoje tem o serviço de ouvidorias, os tribunais de contas também têm ouvidorias, e nessas ouvidorias a pessoa não precisa nem se identificar, precisa apenas narrar o fato, e eles apuram, e tem surtido muito efeito isso aí. Então, houve um avanço muito grande. E por que não avançou mais? Na minha opinião, é porque nós, como cidadãos, não sabemos a força que nós temos, né? Para começar pelo voto. Então, quem é condenado administrativamente, tem ficha suja, não poderia se candidatar. Se se candidatasse, não deveria ser eleito. Mas existem muitos instrumentos, e a gente vai falar no próximo módulo, sobre os controles sociais dos atos da administração pública, tanto previsto na Constituição Federal como em leis específicas. Maravilha. O Francisco fez um comentário que ouvidoria em Portugal, auditorias no Brasil. Mas o Brasil tem ouvidoria, né? É diferente. Ouvidoria é um órgão que ele apenas coleta informações dos administrados, ou seja, ele recebe as reclamações, ou a pessoa se identificando, ou por escrito, ou verbal, ou por telefone, ou por WhatsApp, entendeu? São as ouvidorias. É um órgão que colhe as reclamações. As auditorias já é realizada pela própria administração, né? Ou, como disse aí o conselheiro Boa Sorte, ou pelo órgão, ou por um órgão superior, ou por um terceiro poder. Por exemplo, o banco tem a própria auditoria do banco, tem a auditoria do Banco Central. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, tem a auditoria da Superintendência do Banco do Brasil do Estado, tem a auditoria do Banco do Brasil a nível nacional e tem a auditoria do Banco Central. Né? Aí, a auditoria do Tribunal de Contas é uma auditoria externa. A auditoria da Controladoria Geral da União é uma auditoria interna dentro do poder, mas externa em relação ao órgão. Perfeito. Mas externa em relação ao órgão. Companheiro Geraldo, nós temos, estamos dentro do tempo aí, nós temos fazer a entrega do certificado da aula 2, né?
E também fica à vontade, seus comentários. Eu quero registrar aqui a presença do secretário da Abrol Nacional, o Astor. Companheiro Astor está aqui na sala também. Astor de Castro Pessoa, né? O secretário da Abrol Nacional. Isso. Obrigado, Nelson. Eu queria mais uma vez registrar a minha alegria, meu contentamento em ouvir mais esta aula do nosso presidente da Abrol do Piauí, Raimundo Neto de Carvalho. Sua bagagem é impressionante. E, ouvindo-o, eu vejo que estamos executando os objetivos que nós prometemos aos demais. Oferecer a toda a comunidade voluntária e não voluntária a participação de várias regionais nesses minicursos. E prestigiaram esses minicursos professores não rotarianos e também, sobretudo, professores rotarianos e membros da Abrol do Mato Grosso, Piauí, e assim por diante. Agora, eu queria anunciar, ao tempo que agradeço, mais uma vez, ao professor Raimundo Neto de Carvalho, da excelência da sua palestra, da sua aula. Eu quero também comunicar que a Abrol está preparando uma série de cursos de longa duração. Além dos minicursos, que devem ter no máximo 4 aulas, com a duração de 1 mês, nós teremos, dentro de breve, outros cursos de interesse geral, cursos com a duração de mais de 1 mês, de mais de 4 aulas. O primeiro é sobre o semiárido brasileiro. O segundo é sobre a uma comissão presidida pelo diretor de RI, presidente do Colégio de Diretores de RI, Mário Antonino, e dela participam também o EGD Alberto Bittencourt e o nosso convidado, Abrol de Minas Sul, Geraldo Bertolucci. Esse curso de longa duração, presidente, a todos, muito obrigado pela participação, pelo apoio, pela comissão. Obrigado, Deus, pela parceria. Muito obrigado a todos. Parabéns, Abrol, né? Ao presidente Geraldo por essa iniciativa, ao palestrante, professor Raimundo, né? Que está dando a segunda aula. Eu quero lembrar a todos, companheiros, que hoje nós tivemos mais algumas inscrições, nós estamos com 45 inscritos, e se alguém desejar ingressar, fazer a inscrição e vir para a próxima aula, é só assistir a aula 1 e a aula 2. Tá? Então, antes da gente entregar o certificado para o palestrante, eu só vou mostrar rapidamente aqui para vocês o controle que nós estamos fazendo. Ó. O controle aqui é muito simples. Vocês estão vendo que isso aqui é a relação de inscritos. Então, aqui ó, é a relação de inscritos. Então, nós temos aqui, ó, rodando aqui, ó, hoje nós tivemos 5 inscritos. 1, 2, 3, 4, 5. Do 42 ao 46. Então, são 45 inscritos. Esse pessoal que está verde tiveram assistir a primeira aula no Zoom. Os que estão laranjado, assistir a gravação. Os que estão em branco ainda não têm informação. E o amarelo acompanhou pelo Facebook. Tá? E aqui, esses daqui também assistiram a gravação, esses em azul. E esses daqui é o que entraram hoje, nós vamos ver depois. E na segunda coluna, os que estão em azul, eles estão na sala, acompanharam aqui na sala. Os que estão em amarelo acompanharam pelo Facebook ou pelo YouTube. Tá? E aqui embaixo, tá vendo? Esses daqui são os que entraram hoje, né? Então, nós temos aí controle da primeira aula, da segunda aula. Aí nós vamos passar
no grupo, que todos estão no grupo. Aquele que não assistiram, não vieram hoje, assiste a aula, né? A segunda aula, que já está disponível o link. Aí vem para a terceira aula. E quem não entrou, não assistiu a primeira e a segunda, pode se inscrever, entrar na terceira aula e assistir a aula 1 e a 2, que estão disponíveis, tá bom? Então, é só para vocês terem o conhecimento que nós estamos fazendo o controle, o acompanhamento de quem entrou na sala, tá? E eu divulguei também, né, que nós temos 22 distritos representados, 22 aumentou agora, né? Entrou mais alguns distritos, eram 22 distritos, e, se eu não me engano, são 12 estados, representantes de 12 estados, e representantes de 22 distritos de Rotary do Brasil e fora do Brasil, tá bom? Então, eu vou convidar aqui Geraldo, né, para fazer a entrega do certificado. Está aí, ó, o certificado, né? A gente está acostumado a certificar o palestrante, o professor, e não podia deixar passar, né? Em branco, né? Então, tá aqui, certificado da aula 2. Com você, Geraldo. Professor Raimundo Neto, Cadê Carvalho? Eu tenho a satisfação de passar suas referente assim, magnífica, que acaba de... Parabéns. Muito obrigado aí, presidente Geraldo Leite. Só o senhor mesmo para me fazer enfrentar uma plateia tão seleta. E eu queria aqui convidar todos para o terceiro módulo. O terceiro módulo vai ser mais atrativo do que esse segundo módulo, porque esse segundo módulo teve muita teoria necessária. O terceiro módulo, quando a gente falar do controle judicial e do controle social, que a gente vai falar o controle social mais como exemplo, eu fiz uma síntese de vários instrumentos onde um poder controla o outro poder. Então, essa parte vai ser mais atrativa. Por isso que eu estou aqui, com certeza, a próxima aula será mais atrativa, porque hoje teve que ter alguma teoria para não ficar muito solta. E a próxima, quando a gente falar do controle judicial, que é mais sucinto, o controle social é mais interessante, porque é o que nós temos direito. E depois essa síntese, onde a gente vai elencar alguns exemplos quando é que um controle controla os outros dois, quando é que um poder controla os outros dois poderes. Quando é que o executivo controla o legislativo, o executivo controla o judiciário. Quando é que o judiciário controla o executivo e o legislativo. Quando é que o legislativo controla o executivo e o judiciário. Então, quando essas informações, elas são mais atrativas. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Só mesmo o Rotary para nos aproximar de tanta gente seleta de todo o Brasil. Companheiros, obrigado. Vocês estão vendo aí as 4 pessoas que irão assinar o certificado de vocês, participantes, tá? Geraldo Leite, presidente da Abrol Nacional, Astor de Castro Pessoa, secretário da Abrol Nacional, o palestrante professor Raimundo Neto de Carvalho, e eu, Nelson, representando a turma do Corujão. Tá? Então, para quem não conhece, quem vai assinar o certificado de vocês, está aí na tela. Tá bom? Então, nós temos aqui a nossa gratidão, agradecimento, né? E dizer que foi uma noite maravilhosa, né? Então, estamos aí, ó, 20 horas e 48 minutos, e o certificado de vocês vão estar com 6 horas de duração, tá bom? Então, parabéns a todos aí, fique à vontade. Agora a reunião está encerrada, nós vamos fechar a transmissão, e depois quem quiser continuar, bater papo, trocar ideia, né, conversar sobre algumas... Nelson, o governador João Evangelista me parece que está pedindo a palavra. Ô, governador. Não, só estou cumprimentando só. Parabéns a todos vocês, ao Geraldo Leite e ao nosso palestrante de hoje, o Raimundo. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Tá legal. Foi muito bom. Parabéns, companheiro, confrade Raimundo. Obrigado, confrade Bertolucci. Tá valendo. Boa noite a todos. Eu tenho que sair, que agora eu tenho outra reunião para participar, viu, Nelson? Boa noite a todos vocês. Obrigado, governador. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, viu?
Valeu, obrigado. Boa noite, boa noite. Companheiros, quem está assistindo, vocês viram que eu divulguei, né? Quem está assistindo pelo Facebook, sem problema nenhum, tá? Pode estar acompanhando, que nós vamos certificar da mesma forma. Faz a inscrição, só põe lá um comentário, lá põe um joinha no Facebook ou no YouTube, e a gente vai certificar normalmente. Porque às vezes a pessoa não pode entrar no Zoom, ou tem alguma dificuldade, ou não quer entrar no Zoom, não há problema nenhum. Está valendo também quem for acompanhar pelo Facebook, e no caso hoje, excepcionalmente, pelo YouTube. Tá ok? Vamos ouvir a Kátia, após a Kátia a gente encerra a transmissão. Só falando, antes da Kátia falar, em razão do problema do Facebook que deu hoje aqui na transmissão, eu transmiti no YouTube e eu compartilhei o YouTube no Facebook, tá ok? Então, agora tem tanto no YouTube como no Facebook. Você vai entrar no Facebook e vai te direcionar para o YouTube. Mas está compartilhado nas duas plataformas aí. Oi, Kátia. Boa noite a todos, é uma honra muito grande. Eu saúdo o Geraldo Leite, os demais companheiros. Obrigado. Falar que esse Raimundo aí, ele é o cara, né? É que a primeira vez eu assisti pelo Facebook, não teve jeito. Aí eu fui assistir pelo YouTube, peguei um pouco atrasada, tive que resolver umas coisas. Falei, quer saber? Eu vou entrar no Zoom. Rapaz, cada dia você vai trazendo mais coisa boa pra gente, viu? Sagrado Geraldo Leite, sagrado padrinho meu aí, o Bertolucci, companhia, porque eu acho que a gente vai aprendendo mais coisa, né? Porque, assim, a gente aprende a Constituição, aprende as coisas de um jeito. E eu vou ser bem sucinto, eu tenho amigos meus que são senadores, são deputados, eles falam assim, você nunca aprendeu um pouco de política, não? Eu falo, tchau. Agora, se vocês quiserem ajudar em pauta, ajudar em projeto, igual eu faço no outro, eu ajudo. Mas se ficar muito tererê, Raimundo, não gosto muito, não. Aí eles me entendem. Mas era só isso. Muito obrigada. Valeu, obrigado Kátia. aí, companheira Kátia. Eu quero dizer que eu conheço a sua cidade, já fui na sua cidade, viu, de Lavras, Minas Gerais. Muito bonita, viu? Já era. Não, eu moro em Ribeirão. Viu? Eu moro em Ribeirão Preto. Ah, é? Que eu vi aí. Mas ele é do nosso clube. É do nosso clube. Olha o padrinho aí, ó. O Raimundo, o padrinho aí, ó. Mas eu conheço também Ribeirão Preto, viu? Uma grande cidade, uma metrópole. Muitas usinas de cana, muitas churrascarias grandes. Conheço. E choperia para contar, né? E choperia, exatamente. Companheiro, Muito bem. O secretário Astor, gostaria de fazer algum comentário, companheiro Astor? Secretário da Brown Nacional. É só abrir o microfone. Está liberado os microfones. Eu vou dar um comando aí. Pedi para abrir aí. Eu mandei um comando para você para abrir o microfone. Conseguiu aí? Aí não tá com o microfone aberto. Eu acho que aí. Não conseguiu ainda. Tá conectado, companheiro Astor? Acho que ele não está conseguindo abrir. Só clicar no microfone. Eu estou mandando ainda, eu estou pedindo para ativar o som, deve aparecer alguma caixinha lá para abrir, para dar um ok. Aí é só clicar no ok. Ele está no celular. Isso. Não está conseguindo. Mas legal. Então, companheiros, só antes de agora interromper a transmissão, eu só quero convidar a todos, nós vamos ter uma reunião interclube, a Interclube do Corujão, a sexta Interclube do Corujão, vai ser na quinta-feira que vem, no dia 26, e quem vai estar aqui fazendo a palestra é o Jorge Bragança, presidente da revista Rotary Brasil. E o tema vai ser a revista e os 100 anos do Rotary no Brasil, ou a revista e o centenário do Rotary no Brasil. Então, ele vai estar falando para nós o que a revista está fazendo em comemoração ao centenário do Rotary no Brasil. Está todo mundo convidado e também quem quiser emparcerar seu clube será muito bem-vindo, tá? Então, vai ser a sexta reunião interclube da turma do Corujão. Contamos com a presença de todos aí. Obrigado. Companheiro Geraldo, quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar a transmissão? Fique à vontade. Não, eu só quero agradecer a você, Deus,
você tem dado uma ajuda extraordinária aos minicursos e tenho certeza que também essa mesma ajuda é oferecida aos cursos temáticos de longa duração. Muito obrigado. Deus o proteja. Muito Perfeito. obrigado. Inclusive, Geraldo, eu estou conversando com o próximo palestrante, né? O companheiro, o Jorge, né? É o companheiro Jorge, né? Jorge Carvalho. Isso. Para a gente combinar a questão dos dias já para fazer o convite, já tomar as providências da andamento, né? Para o próximo mini de fevereiro. Aí eu falei com ele e nós ficamos de conversar já para acertar os detalhes, ok? E também a gente está... A mim ele comunicou... Oi? A mim ele comunicou que será no dia 8 e 15 de fevereiro. Não, ainda não conversei, não passou isso, não. 8 e 15, é isso? É 8 e 15, por causa do centenário. De quarta-feira, né? Ele está antecipando. Está antecipando. Legal. Né? Então vai ter não atingir. Na primeira quinzena, tudo isso. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu, obrigado. Companheiros, então, encerrando aqui a transmissão, lembrando que o link já está disponível e a gente vai compartilhar para o próximo convite da terceira aula, o link da aula 1 e o link desta aula, que é a aula 2. Tá? Obrigado. Tchau, Facebook. Tchau. Interrompendo. E também interrompendo a gravação. Aí.